amigos, começando aqui mais um Bobcast, o videocast do Big One Brasil, para a gente falar sobre Pocono, a 14ª etapa da temporada 2019 da Monster Energy NASCAR Cup Series. Mas antes da gente começar, o pedido de sempre, dê teu like, assina o canal se você ainda não assinou. Pocono, né, esse trioval lá na Pensilvânia, uma característica aí completamente das outras pistas da temporada. Talvez se assemelhe um pouco com Indianápolis na questão de longas retas e freadas fortes, mas os demais ovais é realmente completamente diferente. E lá foram os pilotos, né, para mais essa etapa do campeonato. Começou com o William Byron na liderança, era o pole position, manteve a posição, seguido do Kyle Busch, mas o Buschinho foi superado pelo Eric Jones após aí os primeiros giros. E daí aconteceu um fato muito curioso, né? No final da volta 20 havia uma amarela programada de competição por causa da chuva. E como Pocono é um oval muito grande, geralmente não se perde uma volta se você para nos pits. E o Kevin Harvick, muito malandro que é, quem faz pit stop antes da amarela programada, sempre que tem uma amarela programada, não pode colocar combustível. Você só pode mexer nos pneus, trocar pneus, mas você só pode colocar combustível na amarela programada em corridas que tem amarela programada. E geralmente em pistas menores, quando se perde uma volta, não vale a pena arriscar porque vai se perder uma volta. Mas em Pocono não. E o Harvick sabendo disso, na equipe Stewart Haas sabendo disso, fizeram uma parada exatamente uma volta antes, trocaram os 4 pneus, não mexeram no combustível porque não poderiam. Voltou na pista, voltou bem mais atrás, né, da posição que ele estava. Ele estava ali em 15ª, 18ª posição. E ele voltou lá para 30ª alguma coisa, porque parou nos pits ali. Só que aí o que aconteceu? Na volta seguinte, amarela programada, todo mundo se juntou, o pelotão inteiro, todo mundo entrou nos pits. E aí o Kevin Harvick só colocou combustível, porque ele já tinha trocado os pneus antes. E aí não teve todo o tempo de trocar pneus e tudo mais. Voltou bem à frente dos demais e conseguiu voltar entre os 10 primeiros colocados. Uma sacada aí genial do Kevin Harvick. A prova recomeçou então, mas depois de algumas voltas aí teve uma bandeira amarela porque o Austin Dillon rodou, perdeu o carro, bateu no muro e aí a amarela foi acionada. Perto do fim do segmento, os pilotos começaram a parar nos pits, né, para se preparar já para o próximo segmento. Kyle Larson ficou na pista, venceu aí o primeiro segmento e somou pontos importantes para ele no campeonato, que está precisando, né? Ele está lá na briga da degola entre os pilotos que estão dentro do playoff e os pilotos que estão fora do playoff. Este foi o primeiro segmento. O segundo segmento começou com Brad Keselowski na liderança, porque ele não parou nos pits entre a amarela, entre um segmento e outro, né? E virou uma bagunça de estratégias, né? Porque tinha aqueles pilotos que haviam parado no finalzinho do segmento, teve os pilotos que pararam entre um segmento e outro, e teve pilotos que não pararam, né? Tipo Brad Keselowski. Ele assumiu então a liderança, e seguido do Martin Truex Jr. nesse recomeço, mas os dois foram superados uma manobra belíssima do Kyle Busch no giro seguinte, e aí o Buschinho assumiu a ponta. Daí nós tivemos uma amarela do Matt Benedetto, e aí o Keselowski e o Truex aproveitaram para parar nos pits. O Kyle Busch ficou na pista, então manteve aí a liderança. No recomeço, após algumas voltas, foi a vez do Matt Tifft causar mais uma bandeira amarela. E aí os pilotos seguiram lá na pista, não teve pit stop. Outro recomeço, outra bandeira amarela, dessa vez aí envolvendo Corey LaJoie. E aí sim nós tivemos alguns pilotos parando e tudo mais. O Martin Truex Jr. teve problemas com o carro, inclusive abandonou a corrida, né? Ele vinha com aquele retrospecto belíssimo que nós comentamos no último vídeo, de 5 vitórias nas últimas... Aliás, 3 vitórias nas últimas 5 corridas, mas dessa vez o Martin Truex não deu para ele, abandonou a corrida. No finalzinho do segmento, os ponteiros começaram a parar nos pits, já se preparando para o terceiro e último segmento. O Kyle Larson, mais uma vez, ficou na pista e venceu o segundo segmento. Então o Kyle Larson está sendo meio esperto, né? Porque é muito importante essas vitórias em segmentos. São 10 pontos, né, no campeonato para cada segmento que se vence. Então ele está realmente, sabe, guardando ali no bolso e ainda ganha 1 ponto para os playoffs, né, caso vá para os playoffs. Então mais uma vitória para o Kyle Larson, 20 pontos só nessa brincadeira, né, de vencer o primeiro e o segundo segmento.
O terceiro segmento começou com Kyle Busch na frente, Kevin Harvick segundo, os dois até brigando ali por essa liderança, o Harvick atacando o Kyle Busch, mas o 18 conseguiu aí manter a posição. Com 41 voltas para o fim, quando se abriu a janela, né, quem parasse naquele momento ali já teria combustível para ir até o fim da prova. Então, para se proteger de safety car, os pilotos começaram a parar. O Brad Keselowski foi o primeiro, ele puxou a fila, o Logano parou no giro seguinte. Mas o Kyle Busch e o Kevin Harvick só foram parar 5 voltas depois, quando faltavam 36 voltas para o fim. O Harvick tentou dar o pulo do gato, tentou ali, sabe, dar um nó no Kyle Busch, trocou apenas 2 pneus, enquanto o piloto da Gibbs trocou 4, então o Harvick saiu bem à frente, mas por infelicidade do piloto da Stewart Haas Racing, teve um pneu descontrolado ali durante a troca, né? O pneu saiu da área delimitada, ele sofreu uma punição e depois também ele teve problema com a direção hidráulica, o carro não foi mais o mesmo e ele não conseguiu ter um bom resultado. Depois que todos pararam, o Kyle Busch retomou a liderança e parecia que vinha para uma vitória fácil, tinha uma boa margem de diferença ali para os rivais, mas perto do fim o Rick Stenhouse Jr. teve problema, causou uma amarela e o pelotão se juntou novamente. A prova recomeçou com cerca de 10 voltas para o fim, mas aí o Kyle Busch realmente estava com o carro na mão, abriu, disparou e partiu para a 4ª vitória na temporada. Quem é que segura Kyle Busch? Daqui a pouco a gente vai passar pela classificação do campeonato e a gente já vai ver aí como ele já está distante nos pontos para os playoffs. Mas antes da classificação do campeonato, é hora da gente responder a pergunta do Lucas Herrera. Manda aí, Herrera. Fala aí, Raposo. 5º top 5 seguido do Chase Elliott, 3º lugar no campeonato. Você acredita que, mesmo com a situação da Chevrolet atual, ele consegue chegar até o final do ano, consegue chegar em Homestead disputando título? Valeu, até mais. Grande Herrera perguntando do Chase Elliott. Para quem não sabe, o coração do Herrera agora bate pelo Chase Elliott desde que o Greg Biffle aposentou. Herrera, para responder essa sua pergunta, sabe, exige um pouquinho de futurologia, né? Porque a gente sabe que lá nos playoffs, de repente, não é só desempenho que manda, né? Às vezes o cara anda bem a temporada inteira, chega lá, tem um problema ou outro. Duas coisas são cruciais, né, para chegar em Homestead, na minha opinião. A primeira e mais importante de tudo é o quanto de pontos um piloto carrega para os playoffs, na fase de classificação. E o Chase Elliott, eu até coloquei uma tabelinha aqui do lado, né, ele está na 6ª colocação nesse quesito de pontos para os playoffs, está bem, mas precisa se preocupar um pouco mais com isso, porque é muita vantagem, né? De cada fase ali dos playoffs, né, 3 corridas caem 4 pilotos, começa outra fase, 3 corridas caem 4 pilotos, todo mundo volta com os pontos que estão carregando dos playoffs. Então você começar ali a última fase, né, quando faltam 4 corridas, que é Martinsville, Texas e Phoenix, e aí elimina 4 para ir para Homestead. Se você tem uma pontuação gigante, você pode se dar o direito ali, de repente, de não vencer corrida, por exemplo, e garantir a sua classificação. Então ter esses pontos é muito importante. E mandar bem nessas 3 corridas também. Não vale nada você fazer uma temporada muito boa, mas chegar ali, sabe, ter um motor estourado, ou ser envolvido num big one, num acidente e tudo mais. Isso pode complicar. Mas enfim, vamos fazer de conta então que o Chase Elliott vai chegar com uma boa pontuação, não liderando, mas também não tão mal, e que não vai ser envolvido em nada ali nessas 3 corridas em acidente, coisas que não dependem dele. Aí eu acredito que sim, porque ele mandou muito bem em Martinsville nesse ano, né? Ele brigou pela vitória, inclusive, quase venceu, terminou na 2ª colocação e andou bem também no Texas e em Phoenix. Então, eu acredito sim que o Chase Elliott vai poder. Eu falei Kyle Larson antes, se eu falei Kyle Larson, esqueçam, é Chase Elliott que eu queria falar. Eu acredito sim que o Chase Elliott tem grandes chances de estar ali nessa briga pelo título. Olhando pelo retrospecto das equipes, eu acabo vendo ali os 2 pilotos da Penske, né? São 3, tá? Eu sei que a Penske tem 3 pilotos, mas eu tô falando dos 2 que tiveram vitória. Keselowski e Logano com grandes chances, e aí eu vejo também o Kyle Busch com grandes chances da Gibbs, que está dominando, e aí eu acho que o Chase Elliott briga com o Denny Hamlin, que também tem uma Gibbs muito forte na mão, ou um Harvick que pode crescer na fase final. Eu acho que está ali a briga do Chase Elliott para ver quem vai para Homestead. Com Kevin Harvick
e com o Denny Hamlin. E agora sim vamos ver a classificação do campeonato. Kyle Busch segue na liderança, 568 pontos e já tem 40 pontos para os playoffs. A gente estava falando disso agora, ele tem quase já uma vitória garantida aí nos playoffs. Ele pode se dar o direito de abandonar uma prova nos playoffs e tá aí com essa pontuação de uma vitória. O Logano está ali pertinho, né? 4 pontos a menos, apesar de o Logano não ter vencido a corrida, se posicionou muito bem nos segmentos, marcou bons pontos e por isso só está 4 pontos atrás e tem 20 pontos para os playoffs. O Chase Elliott está 57 pontos atrás e 15 para os playoffs. Brad Keselowski subiu uma posição, né? Foi para quarto, 59 pontos a menos, 26 para os playoffs. E o Kevin Harvick, como não tem vitória, já não está conseguindo se sustentar ali tão bem no top 5 como vinha no início do campeonato. 68 pontos a menos e 9 pontos para os playoffs. Então é isso, na sexta-feira a gente vem com mais um vídeo aqui no canal, Túnel do Tempo, para relembrar como foi a primeira prova em Michigan de 2018, já que a gente está indo para Michigan agora no final de semana, aquele oval gigante maravilhoso, de várias linhas, de vários three wides e boas disputas, então com certeza a gente vai ter um bom vídeo na sexta-feira. Mas antes, comentem esse vídeo aqui, o que vocês acharam de Pocono, o que vocês acharam da malandragem do Kevin Harvick ali na volta 20, sobre a pergunta do Herrera, vocês acreditam que o Chase Elliott estará lá em Homestead ou não? Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso e ajude a divulgar, se não for muito, copia o link aí, colhe nos teus grupos no WhatsApp, colhe no teu Facebook, no teu Twitter, vamos fazer o canal crescer cada vez mais. Então um abraço para todos vocês, que tenham todos aí uma ótima semana e a gente se vê na sexta-feira. Até lá!